Qual foi a relação que seus pais tiveram com o dinheiro? Eu estou falando dos seus pais. Exatamente. Eles eram investidores? O dinheiro era algo que eles tinham um propósito, o pai e a mãe, de uma direção? Ou o dinheiro era aquela coisa ruim, que eles viviam brigando por causa de dinheiro? Qual que era a relação dos seus pais com o dinheiro? Isso é muito importante. Exatamente. A relação que você tem hoje com o dinheiro é muito do que você viu, porque a gente aprende, né, com os nossos pais. Então, a relação que você tem com o dinheiro hoje vem do que você aprendeu lá atrás, quando você era criança, É né? porque lembra que o primeiro meio que a gente convive é o meio dos nossos pais. Eles são os primeiros professores em tudo em nossa vida. Então aquilo que os nossos pais inseriram na nossa mente vai refletir agora na fase adulta. E às vezes a gente não tem noção disso. Isso é muito importante. Eu digo o seguinte, ó, o fruto não cai longe da árvore. Presta atenção Exatamente. nisso. Só que ele não é obrigado a viver a vida inteira do lado da árvore. Ele pode sair dali para ir em qualquer outro lugar. Depende da força de vontade da pessoa que caiu ali. Então o fruto cai do lado da árvore, ele não precisa ser igual. Ele pode conhecer Exatamente. outros territórios, né? Então, assim, você tem que entender que você pode percorrer outros caminhos diferentes dos seus pais, né? Eu falo assim, tem gente que tem uma supervisão, assim, fala, não, eu não quero ficar aqui, não quero viver essa vida, eu quero mais. Tem pais que incentivam também o filho a correr atrás, a crescer, mas tem pessoas que não, que, né, enfinca a raiz ali do lado do pai, da mãe, daquela vida que ele teve desde a infância, das suas raízes, né? E não consegue enxergar o tanto de prosperidade, o tanto de futuro que tem à sua volta, né? De É, coisas boas, né? por quê? A maioria das pessoas, eu tô te falando isso e é uma verdade, tá? Vivem a vida dos pais. Eles refletem a vida dos, eles levam a vida, eles fazem a mesma jornada que os pais É, fizeram. E isso, quem disse pra você que você tem que fazer essa mesma jornada? Quem disse pra você que você não pode mudar esse caminho? Tem uma metáfora muito legal que é uma metáfora do, é a história do pernil lá, né? Existia uma mulher então é muito legal isso aqui, pessoal. Ó. Presta atenção como a coisa da contaminação é algo que às vezes você nem sabe que tem, ó. Em todas as ceias, ela fazia o pernil. Só que ela cortava as extremidades do pernil e colocava na na forma, travessa, né? na travessa para pôr no forno. O marido um dia reparou isso, normal, ele olhou e perguntou para ela, por que você corta as extremidades do pernil? Ela falou, porque minha mãe fazia assim. Aí o cara, tá bom. À noite a mãe estava na ceia. Aí ele falou assim, sogra, por que você cortava as extremidades do pernil? Aí a sogra falou para ele, porque minha mãe fazia assim. Ah, mas por que ela cortava? Ah, não sei não. Você consegue ligar para ela? Ela falou, eu vou ligar. Aí ligou. Aí falou assim, mãe, por que você cortava as extremidades do peru? Aí ela falou, porque a forma era pequena. Vocês entenderam isso? Ó? Um fato que não tinha nada a ver, as filhas foram levando na história. E isso a gente faz para tudo. Exatamente, Né? vocês vão repetindo as coisas, né? E Você aí, vê o seu pai e sua mãe fazendo uma coisa, aí você não sabe nem por que ela estava fazendo aquilo, mas continua repetindo, 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 e aí você vê que você segue mesmo os exemplos dos pais, né? sim, É um porque automático, é o né? nosso primeiro ambiente, é o nosso primeiro meio de convivência. Então, algumas ações a gente vem dos pais. Dizendo assim, gente, presta atenção. Eu não estou julgando os pais, não, não é isso. Eu só estou contando a Exatamente. história de como nós nos tornamos. Os nossos pais, eles tiveram as histórias dele. Então a gente tem que respeitar e honrar as histórias. Porque eu também não sei qual foi a história do meu pai com o pai dele. E o pai dele com o pai dele. Eu não tenho. Eu conheço no máximo até o meu avô. Então, no máximo. Então eu não sei as histórias dos antepassados. Então eu não posso julgá-lo. O que eu estou falando é o seguinte: a gente não pode se conformar com certas situações. O Bill Gates tem uma frase que ele fala isso. Nascer pobre a gente não tem culpa, mas morrer a gente tem.